Oi, gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há uns dias atrás. Eu creio que através dessa mensagem, Deus vai trazer uma palavra poderosa sobre a tua vida e eu creio que Deus vai ministrar algo poderoso ao teu coração. E antes de começar a mensagem, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, eu creio que através desse vídeo, Deus vai trazer uma palavra ao teu coração poderosa. Paulo aqui, quando escreve esse texto, ele está trazendo aqui uma revelação tremenda, porque muitas pessoas acham que a igreja, ou para nós que fazemos parte da igreja, não sofremos perseguições, ou até mesmo que as mais terríveis perseguições que a igreja poderá sofrer ou poderia sofrer, iriam vir de pessoas externas, de meios externos, daqueles que não proferem a mesma fé, que não declaram a mesma fé que a nossa. Só que nós não podemos deixar de pregar que grande parte da perseguição da igreja antepassada, da igreja primitiva e da igreja atual tem se levantado dentro da própria igreja. Perseguidores que o inimigo tem usado para destruir o corpo de Cristo dentro delas. E eu passei por uma experiência há um tempo atrás que me fez refletir como muitos de nós temos sofrido por perseguições para aqueles que nós consideramos os nossos irmãos na fé, pessoas que nós olhamos e dizemos que são corpo da igreja como nós, mas que infelizmente o inimigo tem usado para serem armas, para destruir, para dissipar, para paralisar a obra, o projeto do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando Paulo diz que de todos os lados somos pressionados, ele está dizendo aqui que não é somente do externo que vai vir a perseguição, não vai ser apenas do mundo que virá o inimigo, mas poderá se levantar dentro do próprio corpo. E como eu disse, recentemente nós passamos por um momento terrível como esse, que me fez refletir como alguns que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, estão totalmente perdidos, distantes do propósito, do foco do Senhor. E eu quero dividir essa experiência com vocês. Bom, como muitos aqui que me acompanham a minha vida, a vida da Dani, sabe que nós somos crentes de monte. Amamos participar de orações no monte, de campanhas no monte, de vigílias no monte. E nós estamos participando de uma campanha em um dos montes aqui da nossa cidade. Estamos indo com uma galera de diversos ministérios. E nós estamos agora em um propósito de 23 dias, seguindo os Salmos 23. E Deus tem falado grandemente através dessa campanha. Já estamos na reta final dessa campanha. Porém, há algumas semanas atrás, nós estávamos orando e após alguns minutos que nós tínhamos iniciado nossa campanha, orado e lido a palavra, estávamos lá cantando alguns louvores. E chegou um grupo de pessoas, de irmãos de outro ministério. E aí, eu lembro que eu e a pastora fomos até aquele grupo e os convidamos a se unir a nós para que nós possamos em unidade, louvar ao Senhor, glorificar o seu nome, orarmos junto, louvarmos junto. Só que infelizmente eles não quiseram, disseram não, vamos ficar aqui no nosso cantinho mesmo, orar aqui mesmo e tudo bem. E aí passou uma semana, na semana seguinte eles estavam lá de novo. E aí na semana passada nós chegamos para iniciar a campanha no monte, a gente ora no pé do monte. E aí eles subiram direto, não falaram com a gente. E aí nós chegamos, começamos a orar, já estavam lá orando. E aí estávamos orando ali, criando uma conexão com o Senhor. A glória de Deus começou a manifestar e de repente, meus irmãos, aquele grupo era um grupo de mais ou menos umas 5, 6 pessoas, não era muito grande, diferente do nosso, que geralmente é 25, 30 pessoas que sobem no monte para essa campanha. Eles começaram a louvar em uma altura muito alta, a ponto de nós não conseguimos fazer as nossas orações. E aí eles começaram a liberar palavras depois dos seus louvores, querendo nos afrontar. Diziam que eles eram um grupo menor, que mesmo sendo em menor número, que eram maiores do que muitos ministérios ou grupos, que eles eram como uma árvore muito pequena, mas que a raiz deles eram maiores. Nós percebemos naquele momento que eles estavam fazendo aquilo para nos provocar. E aí eu chamei alguns irmãos e falei assim, gente, como pode? Um monte sagrado do Senhor, pessoas deixaram inimigos usarem delas para trazer divisão no monte, para fazer com que aquilo que nós estamos buscando aqui já há semanas seja paralisado. E naquele momento nós ali, comunidade, percebemos como inimigo usando daquelas pessoas e foi muito mais, houve muito mais momentos de zombarias, assim, que não vale a pena ressaltar aqui, mas
O que me chamou a atenção foi ver como pode pessoas que se dizem cristãos, que saem das suas casas para ir para o monte orar, fazer esse tipo de atitude, ter esse tipo de atitude, serem usadas pelo inimigo para perseguir membros como eles do corpo de Cristo. E aí, por mais que nós tentávamos orar e até mesmo louvar, nós não estávamos conseguindo. E passada mais ou menos 1 hora, eles foram embora. E aí a gente se reuniu assim, finalizamos a campanha e nós ficamos ali conversando um pouco, né? Todos os irmãos. Naquele dia tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, 22 pessoas, se eu não me engano. E nós, né, conversamos sobre esse fato. O que cada um tinha tirado desse momento, desse evento, desse acontecimento. E todos, como unidade ali, falaram que viram ali como o inimigo usam de pessoas dentro da própria igreja para destruir ministérios, para acabar com propósitos, para trazer frieza e morte espiritual em outras pessoas. Porque, meu querido, não pense você, como eu disse aqui, que é só meios externos que podem matar a tua fé, que pode destruir a minha e a tua fé, acabar com o nosso propósito, destruir o nosso chamado. Às vezes é gente da própria casa, do próprio ministério, que o inimigo usando tenta impedir o agir, o chamado e o propósito de Deus na tua vida. E esse mesmo Paulo que escreveu aqui essa segunda carta à igreja de Corinto, escreve um texto assim que eu acho maravilhoso. Na primeira carta à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14, ele fala justamente sobre isso. Como muitas das vezes a perseguição vai vir daqueles que estão da casa, que são membros como nós, que fazem parte desse corpo, dessa igreja. E eu quero ler esse texto para você, olha que forte. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Ou seja, esse povo aqui estava sendo perseguidos por pessoas que faziam parte da mesma comunidade, como Paulo mesmo disse. Porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos. Paulo está dizendo que a perseguição não estava vindo de outro povo, de outra nação, de outra cidade, de outro grupo, era deles mesmos. E é assim que aconteceu, foi isso que nós conseguimos observar. E não pense você que foi um fato exclusivo ou que aconteceu apenas conosco, tem acontecido com muitos ministérios. Grupinhos sendo formados dentro da igreja, causando divisões, trazendo discórdias, brigas, discussões, separando os membros, separando o corpo de Cristo. E nós como igreja precisamos entender tudo isso e saber o propósito disso. Que propósito? Do inimigo tentar dividir, separar, destruir a igreja. Porque naquele momento nós entendemos que ali não eram aquelas pessoas. Infelizmente, elas estavam apenas sendo usadas para tentar bloquear, acabar, destruir a nossa campanha, o nosso propósito, o nosso jejum. Nós entendemos naquele momento, como Paulo mesmo diz, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então nossa visão foi clara de que aquilo é apenas um levante, que infelizmente, sendo usado de pessoas que fazem parte da mesma comunidade de fé, se levantou para tentar impedir o agir de Deus nessa campanha. O inimigo não conseguiu, porque nós vamos continuar louvando ao Senhor, subindo no monte, fazendo nossa campanha. Mas infelizmente não é o que acontece com outros ministérios. Quantos ministérios eu já conheci que foram despedaçados, fechados, destruídos, chamados que foram abortados. Eu conheço pessoas que tinham um chamado lindo, que desistiram do chamado, justamente porque a perseguição maior que elas sofriam não estava fora, era dentro da igreja, pelos próprios irmãos que se dizem compartilhar da mesma fé, que se dizem ser cristãos, amantes de Jesus como elas, mas que infelizmente estão em um propósito, estão em um alinhamento totalmente diferente daquele que a palavra nos ensina. A palavra diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A igreja de Cristo tem que ser assim unida. Não precisa haver placas, não deve haver placas. Graças a Deus, o meio e o grupo que nós participamos, eu e a Dani, são de diversos ministérios. É um grupo que nós chamamos Exército do Monte. São formados por pessoas de várias denominações, de várias igrejas, e todas unidas. Todos nós estamos unidos em um mesmo propósito, de louvar, de glorificar o nome do Senhor Jesus, sem placas. Isso é muito forte, porque se todos os ministérios tivessem esse tipo de visão, a igreja brasileira estaria muito maior do que já está. O povo brasileiro que se diz cristão estaria avançando muito mais do que da maneira que está. Porque infelizmente é cada um pro seu lado, no seu canto. Não há mais a unidade. Aquela igreja que era primitiva, como em Atos, que não levantava placas, nem bandeiras. A bandeira que levantava era do evangelho, que crescia cada vez mais, se perdeu. Hoje é cada um no seu canto,
não quer compartilhar, não quer fazer parte, não quer se alinhar. É muito triste, porque na cidade que eu vivo, é assim. A boa parte dos ministérios não se alinham com outros. Há uma divisão, uma exclusividade inútil, que só traz divisão, que não serve para nada. Porque a palavra diz que é viver em união, em unidade. O corpo de Cristo tem que ser assim. Então não se deixe, meu querido, ser levado por levantes do inimigo dentro da tua igreja para tentar te afastar da presença. Se apegue com Jesus. Não dê atenção a esses levantes. Não dê atenção às calúnias, às difamações. Não deixe que o inimigo, usando de pessoas dentro da própria igreja que você congrega, da tua casa, te afaste da presença. Continue firme. Porque a palavra diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Resista, resista. Porque vai chegar um momento que ele vai ter que bater em retirada. Porque é assim que a palavra afirma. E aí você vai ver Deus te honrando. Você vai ver a promessa se cumprindo na tua vida. Aqueles que duvidaram, que caluniaram, que afirmaram que Deus não ia fazer nada por você, vão ter que calar a boca e ver a promessa se cumprindo em tua vida. E Deus te honrando para a glória do seu nome. Então a perseguição não é somente de fora. Na maioria das vezes, está dentro. E nós como igreja precisamos nos atentar a isso. Você que é líder no teu ministério, coloque em oração, em propósito, se você está passando por levantes assim, para que isso não venha destruir o teu chamado, destruir a tua liderança, o teu propósito aqui, como servos do Senhor na terra. Porque se deixarmos nos levar, o inimigo ele entra, faz arruaça, destrói e separa. E é isso que ele tem feito. Mas eu creio que Deus está levantando um povo aqui que não vai se deixar levar às afrontas, aos levantes, às calúnias, que não vai se deixar levar por os ataques, que vai entender que a luta não é contra essas pessoas, é contra os nossos inimigos espirituais. E por isso vamos usar as armas espirituais, como Efésios 6 nos diz, da armadura de Deus, da oração, da leitura da palavra, do jejum. E eu tenho certeza que o inimigo vai ter que bater em retirada e você vai ver a glória de Deus honrando o teu ministério, o teu chamado. E Deus te usando poderosamente para fazer coisas extraordinárias aqui na terra, para a glória do seu nome. E foi assim que aconteceu conosco, para finalizar a história. Nós permanecemos e nosso grupo está cada vez mais unido. Isso foi apenas para nos fortificar e nos alinhar ainda mais de como nós estamos na direção certa. Porque se o diabo está levantando pessoas para nos destruir, pessoas que dizem declarar a mesma fé que nós, é porque estamos no caminho certo. Então se você está sendo perseguido, se alegre, como a palavra diz, se alegre na perseguição, porque você está no caminho certo. Se mantém firme na palavra, firme na rocha que é Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você vai experimentar de coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.